Olá, turma. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pedagogo social. Então, pedagogo social, né? Pedagogia social, uma ciência normativa, descritiva, que orienta a prática sociopedagógica voltada para indivíduos ou grupos que precisam de apoio e ajuda em suas necessidades, ajudando-os a administrarem seus riscos através da produção de tecnologias e metodologias socioeducativas e do suporte de estruturas institucionais. Isso é uma citação, de Kahneman, tá? Então, é o quê? É uma ciência normativa que descreve, que orienta a prática sociopedagógica voltada para indivíduos ou grupos. Por isso que a gente vislumbra muito isso, não só na assistência social, mas, a gente observa, olha a redundância, né, gente? Repetindo duas vezes. Mas a gente observa muito isso dentro do âmbito da assistência social, tá? Onde o pedagogo ele vai estar atuando, fazendo esse acompanhamento sócio, né? Com famílias, com crianças, dependendo da tipologia, dependendo do programa em que ele vai estar inserido. Pedagogia social. Base teórica para as práticas de educação popular, sociocomunitária e educação social. Abrange todos os setores da sociedade, todas as faixas etárias, desde a infância até a terceira idade. Como eu disse anteriormente, isso vai depender muito dos programas em que esse pedagogo vai estar inserido, para que ele possa vislumbrar esse atendimento, para que ele possa saber o tipo de atendimento que ele vai estar ofertando. Área de especialização do profissional pedagogo, situada na educação não formal. Não formal porque não está dentro do âmbito escolar, propriamente dito. Todas as atividades atreladas à pedagogia social são com ações orientadas e intencionais. Eu não vou oferecer meu trabalho como pedagogo social sem nenhuma intenção. Por isso é que eu tenho que conhecer a minha clientela, saber o tipo de trabalho que eu vou desenvolver para que eu possa me preparar, tá? Para esse trabalho, para a minha atuação. Se eu vou trabalhar com crianças, a minha atuação vai ser voltada para quem? Para crianças. Se eu vou trabalhar com adolescentes, por exemplo, adolescentes em áreas de risco por questão de drogas. Então, a minha orientação, a minha preparação vai ser para quê? Para adolescentes ou usuários, ou adolescentes que possivelmente possam vir a ser usuários de droga, tá? Se eu vou trabalhar com idosos, meu foco é o quê? Naquelas pessoas que são, de certa forma, o quê? Não tiveram educação na idade correta, que não tem conhecimento nenhum, como orientação para esses idosos, ou oferecendo qualidade de vida também para esses idosos em programas de incentivo, de melhoramento da qualidade de vida deles. Então, isso, o que dependendo de onde eu vou estar inserido, é que eu vou preparar, tá? O tipo de trabalho, o tipo de desenvolvimento que eu vou estar ofertando no programa em que eu vou estar inserido. É uma pedagogia crítica e emancipadora dos indivíduos. Por muito tempo esteve associada ao assistencialismo. Essa questão da pedagogia social, gente, até pelo nome, se tem essa característica de assistencialismo. Eu estou fazendo, de certa forma, um favor. Não é um favor. Você está fazendo o seu trabalho e aquela pessoa que está inserida naquele programa está usufruindo dele. Não como um favor, não como um assistencialismo, mas como uma forma de que o governo tem que ofertar. É um direito. Não é um favor, como eu disse anteriormente. É um direito daquela criança, é um direito do adolescente, é um direito do idoso. Não é um favor que está sendo ofertado a ele. É uma obrigação que se oferte. Atualmente volta-se ao desenvolvimento social e formação política dos indivíduos. Então, eu vou formar, eu vou inculcar, eu vou colocar o quê? Um pensamento de mais autonomia para o jovem, para o adolescente, para a criança, para o idoso, para as famílias, que eu vou estar fazendo aquele acompanhamento. A diferença entre pedagogia escolar e pedagogia social,
A primeira tem toda uma história e é amplamente desenvolvida pela didática, ciência ensinada nas universidades. A segunda, a pedagogia social, se desenvolve dentro de instituições não formais de educação. É uma disciplina mais recente que a anterior. Nasce e se desenvolve de modo particular no século XIX, como resposta às exigências da educação de crianças e adolescentes, mas também de adultos que vivem em condições de marginalidade, de pobreza, de dificuldades na área social. Em geral, essas pessoas não frequentam ou não puderam frequentar as instituições formais de educação. Mas não só. O objetivo da pedagogia social é o de agir sobre a prevenção e a recuperação das deficiências de socialização e de modo especial lá onde as pessoas são vítimas da insatisfação das necessidades fundamentais, tá? Eu estou insatisfeito com minha vida. Eu estou insatisfeito com a vida que eu estou tendo. Eu abandonei a escola. Ou eu não abandonei, mas eu estou insatisfeito. Eu posso ter esse acompanhamento desse pedagogo social. Podemos reafirmar, portanto, que no Brasil atual, a pedagogia social vive um momento de grande fertilidade. É um momento de criatividade pedagógica, mais que de sistematização dos conteúdos e dos métodos. Em outras palavras, mais que pedagogistas. Temos no Brasil educadores que colaboram com o nascimento e o desenvolvimento de um know-how, com identidade própria, rica de intuição pedagógica e de conteúdos. Ao mesmo tempo, nos damos conta de que é chegado o momento no qual precisamos sistematizar toda essa gama. Perdão, deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Toda essa gama de conhecimentos pedagógicos, tá? Para compreender melhor e interpretar a realidade e projetar intervenções educativas efetivas. Então, como é que eu digo para vocês? Esse termo know-how, tá? É utilizado para descrever o conhecimento prático sobre como fazer alguma coisa, tá? Ele foi criado em 1838 e ele designa o conhecimento específico na realização de uma tarefa prática ou na solução de um problema prático. A experiência prática na realização de uma tarefa, isto é, a capacidade de realização com êxito, utilizando conhecimento de como executar alguma tarefa. Então, eu vou pensar em algo para trabalhar com um jovem em situação de vulnerabilidade, tá? Um jovem que está passando por um momento difícil. Então, eu tenho que pensar antes de agir. Eu tenho que articular antes de executar uma tarefa. Eu tenho que conhecer a minha clientela para que, a partir disso, eu possa pensar na ação que eu vou desenvolver ali. Naquele momento, que tipo de ação eu vou estar desenvolvendo. Para que isso aconteça, eu tenho que estar lá naquele meio. Eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter contato, eu tenho que conhecer, tá, o ambiente em que aquela criança, aquele jovem, aquele idoso está inserido. O pedagogo social, ele vai atuar em ONGs, organização da sociedade civil de interesse público, igrejas, hospitais e etc, tá? Ele atua também nessa questão dos interesses públicos, que é lá na assistência social. As atribuições: coordenação de programas e projetos de natureza educativa nas áreas da saúde, meio ambiente, trânsito, promoção social, lazer e recreação, qualificação profissional, socialização, a aquisição de habilidades e competências e prevenção de desvios sociais. Dualidade na formação do pedagogo. Então, bacharelado versus licenciatura. Nós somos formados não como bacharéis, mas como licenciados. Nós temos habilitação para dar aula. Pesquisador e professor. Nós somos professores,
No entanto, isso não nos impossibilita de ser pesquisadores, tá? Formado para pensar, formado para a prática. Nós pensamos, no entanto, nós somos formados para a prática, que é o quê? Colocar em prática aquilo que nós aprendemos dentro da universidade, possibilitar que os nossos alunos também façam o mesmo. A NLDB 93/94 de 96 abriu possibilidade sobre a formação de educadores para a atuação em ambientes não escolares. Lá no artigo 64, a formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica. Será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida nesta formação a base comum nacional, tá? Eu já falei para vocês isso em aulas anteriores, e quando você faz um concurso ou um processo seletivo, na grande maioria das vezes ele é bem específico. Então, ele diz se você vai precisar ter a graduação ou se uma especialização na área vai te dar habilitação para que você participe do mesmo. A grande maioria deles foca na graduação. Você tem que ser graduado em pedagogia, mas alguns abrem algumas brechas e liberam a questão das pós em psicopedagogia, tá? Pós em gestão, entre outras pós, que vão te dar essa habilitação para você estar atuando como, nesse caso, a gente nem utilizaria a nomenclatura pedagogo social, porque o pedagogo social só pode ser o próprio pedagogo. Mas a gente também sabe que existem pedagogos sociais que atuam na assistência social ou em outros âmbitos que não são especificamente formados em pedagogia. Resolução do Conselho Nacional de Educação número 1, de 15 de maio de 2006. Diretrizes nacionais para o curso de pedagogia, lá no artigo 4º. Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação na organização e gestão de sistemas de instituições de ensino, englobando planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da educação, tá? Isso é lá dentro da escola, é incontestável, tá? Bem específico aqui. Planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências educativas não escolares. Aqui já está também bem claro dizendo que esse acompanhamento é fora da escola, tá? Produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional em contextos tanto escolares quanto não escolares. Então, lá no Conselho Nacional de Educação, também é bem específico. Ele fala do ambiente escolar, mas também fala do ambiente não escolar. Na resolução do Conselho Nacional de Educação número 1 de 2006, enfatiza a docência como base para a formação do pedagogo, redimensiona a função docente ao entendê-la na sua pluralidade, não só como no ambiente escolar, mas também fora do ambiente escolar, amplia as discussões sobre a valorização das minorias e a defesa dos direitos básicos, que vai ser o principal campo de atuação do pedagogo social. Gente, lembrando que pedagogo social não é o mesmo que assistente social, não vamos confundir, tá? A especificidade é diferente. Continuando na mesma resolução, indica uma formação mais ampla do educador, valoriza espaços educacionais que vão além da escola. Integra o pensar, o refletir, o agir, o transformar, o articular, direcionar e coordenar. Todas essas são funções do pedagogo social. Reflexões. É pedagoga toda pessoa que lida com algum tipo de prática educativa relacionada com o mundo dos saberes e modos de ação não restritos à escola. Olha aí o pensamento de Libânio, né? Libânio já pensava além. Eu não preciso ser pedagogo só dentro da escola, eu posso ser pedagogo também fora da escola, que é o que a gente está vivenciando nessa disciplina. Eu posso atuar como pedagogo em âmbitos não escolares, isso está bem claro e
áureo na nossa frente. Os estudantes de pedagogia precisam ser formados para garantir a educação com vistas à inclusão plena dos segmentos historicamente excluídos dos direitos sociais, culturais, econômicos e políticos. E isso também não acontece só dentro da escola. E isso também acontece fora da escola, tá? Idosos em situação de risco, ele pode ser acompanhado pelo pedagogo, tá? Mostrar que ele ainda tem possibilidade de vida, de prosseguimento, que ele está idoso, mas que ele ainda não morreu, tá? Pesquisadores da pedagogia social, tá? Machado, Silva, Ferreira, não desvalorizam a educação formal, mas reconhecem os mecanismos excludentes que ela produz. Como é, professora? Eu estou estudando, eu tenho os alunos matriculados, mas esses pensadores dizem que a educação formal ela exclui? Sim, ela também exclui, a gente sabe disso. Alunos especiais são excluídos dentro da própria escola e a gente sabe que isso acontece, tá? Às vezes você está dando aula, você tem um aluno surdo, você pouco liga para ele porque você tem pouco conhecimento. Então, às vezes você tem medo, mas você também não quer ligar, não é só o medo. Muitas vezes é a falta de compromisso também. Eu tenho um aluno lá do EJA, que ele não sabe ler de jeito nenhum, e eu vou deixar ele continuando sem ler, porque a minha preocupação são os outros três que estão lá na sala que já sabem ler. Eu tenho vários alunos dentro de uma sala de aula comum, mas eu tenho aqueles que são lá da zona rural, vieram de uma sala muito seriada e tem muita dificuldade de aprendizagem, mas eles só são 2, eu vou deixar eles de lado. Então, a educação mesmo formal, ela também é excludente. Essa é uma realidade. Então, esses alunos também podem ter esse acompanhamento feito lá dentro da assistência social pelo pedagogo social. E para concluir, dentre os programas sociais mais conhecidos pelos estudantes, destacam-se o Bolsa Família, tá? Atendimento odontológico a crianças carentes, complementação escolar, pastoral de adolescentes, programa Selo Social, Amigos da Escola, Guarda Mirim, Campanha do Agasalho, Páscoa Solidária. Aqui também nós temos o Criança Feliz, e eu acredito que tem N outros, tá, programas que vocês podem estar pesquisando, se vocês optarem pelo estágio, né, na pedagogia social, lá no ambiente da assistência social. Essa pode ser uma das perguntas que vocês podem fazer ao pedagogo que atua lá. Quais os programas que a assistência social está oferecendo hoje que necessita da presença de um pedagogo, né? Então, gente, eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido, que nós, enquanto pedagogos, nós teremos um leque, uma quantidade de espaços onde poderemos estar atuando, tá? O foco é muito parecido, tá? O foco é o quê? É qualidade de vida para os alunos. O foco é o quê? Ofertar possibilidade de ascensão para essas crianças, para esses jovens, para esses adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, em situação de risco, que não tem possibilidade de progressão nos estudos. Então, a gente vai estar atuando lá com esse foco, com esse objetivo. Um grande abraço e até a próxima aula, gente. Fiquem com Deus.